Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é cristão, verdadeiro e produtivista. Para isso, não só as mini aulas de segunda a segunda, mas também os mini treinamentos de segunda a sexta às 6 horas da manhã, que ele é composto de 3 partes, uma parte temática, uma parte de gestão e uma parte da vida espiritual. E que depois nós cortamos o vídeo da live, né, do, da transmissão online, em 3 partes e ao longo do dia essas partes são republicadas, vamos dizer assim. Com tudo isso, né, tanto o mini treinamento como essas mini aulas, elas têm o objetivo de alcançar muitas pessoas, porque é um projeto social que Deus me pede para fazer. Quando eu falo Deus me pede é porque eu sou um cristão verdadeiro. O nosso fomento do empreendedorismo geotécnico é cristão verdadeiro, né, e produtivista. E a questão do produtivismo e do cristão verdadeiro eu falo nos mini treinamentos. E hoje eu foco na parte mais temática, que é terraplanagem, né? E o objetivo é você vir a empreender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer um mesmo, que saiba ler e escrever, né, pode empreender geotecnia. Né? Porque empreender geotecnia é como alguém que vai fazer uma casa para si e vai contratar as pessoas especializadas para fazer o telhado, para fazer a terraplanagem, para fazer as paredes, para fazer os pilares, enfim, ele vai contratar alguém, vai contratar um engenheiro, arquiteto, né? Então ele está empreendendo a casa dele. É nesse sentido, eu falo empreender terraplanagem, empreender geotecnia, né? Porque terraplanagem é obra típica de geotecnia. E empreender significa saber tudo o que precisa para fazer aquilo lá e controlar a qualidade, né? Então, eles têm esse objetivo de atingir o dono da obra, o dono do terreno, os engenheiros envolvidos, os arquitetos, geólogos, enfim, integrar todo mundo. É isso que nós estamos fazendo aqui. A pessoal da área jurídica, o pessoal da área financeira, administrativa, para fazer o contrato, enfim, tudo. E o engenheiro calculista, vamos dizer assim, né, que eu quero falar um pouquinho com esse, mas para todos, porque para toda obra de engenharia precisa haver cálculos, né? E os cálculos estão ligados a modelos de cálculo. E aí que pega, né? Primeiro, o que é importante, você que é administrador, você que é o dono da obra, você que é o dono do terreno, você que está operando a máquina, você que está alugando a máquina, enfim, todos os envolvidos devem saber que há necessidade de um dimensionamento, e é o que a gente está pondo aí, o método de Felianes para cálculo de estabilidade. Mas eu não quero falar com as feras que fazem esses cálculos, eu não estou falando apenas com aquelas pessoas que sabem manipular os programas que existem hoje, alguns até gratuitos, né? Que estão na mão, às vezes, das indústrias que fornecem programas gratuitos, né? Eu quero falar de uma forma crítica construtiva, que é o seguinte: se o cara que manipula esses programas não tiver essa visão integral, holística que nós estamos colocando aqui, vai se dar mal, né? Se o empreendedor não tem um engenheiro que vai fazer esses cálculos, vai se dar mal, né? Ou pode se dar mal, né? Deus ajuda, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo errado, Deus é sempre bondoso no sentido de perdoar, mas a gente não quer errar, né? Então, nesse sentido que nós estamos fazendo as mini aulas, todo o trabalho da academia é para a gente não errar, e se errar, aprender com erro e se desenvolver. Esse é o empreendedorismo que a gente está colocando aqui. Eu não vou falar muito da forma matemática de como fazer esses cálculos, mas eu quero dizer o seguinte: para você fazer esses cálculos, hoje tem programas. É muito fácil apertar botão, uma vez que o próprio vendedor lá do software vai te ensinar a fazer isso. O problema é onde estão as causas de erro. E as causas de erro no cálculo de estabilidade são inúmeras. Eu comecei minha vida profissional como estagiário fazendo esses cálculos. E naquele tempo, os computadores
ocupava um quarto, né? Imagina o quarto aí da sua casa, o computador ocupava o quarto todo. Hoje você tem o seu notebook em cima lá da penteadeira, sei lá se isso existe ainda, mas enfim, está em qualquer lugar, você mal descobre então, em relação ao tamanho do quarto, é uma peça pequena. E eu comecei com uma peça que ocupava o quarto, ficava numa sala com ar-condicionado, tinha que entrar com 1000 cartões ali para fazer os cálculos. Então a gente sabia, cada vez que errava era uma dor de cabeça para fazer a correção, né? E esses erros começam desde a sondagem. Começam da sondagem, da locação das sondagens, de acompanhar a execução das sondagens. Isso é possível online. Online que eu digo é numa conexão tipo WhatsApp, com fotos, com filmes, com vídeos, que é o que nós estamos pedindo hoje para ter controle de qualidade, porque as sondagens estão com qualidade muito baixa. Depois vem com a coleta de amostra, o geólogo fazendo uma interpretação de geologia em termos de gênese dos solos, né, em termos de comportamento dos solos, para acoplar o engenheiro civil que vai, geotécnico, que vai então já começar a pensar em quais ensaios que ele vai fazer para poder então definir a coesão de atrito, aí chegou aí no desenho, né, no slide coesão, ângulo de atrito. Não é só pôr uma coesão de ângulo de atrito. Né? E aí então vai calcular o fator de segurança que está ligado às forças que querem que o maciço venha para baixo, né? E as forças que detêm o maciço para não vir para baixo, não romper. Então, quando você tem a sondagem, você definiu as camadas. Ao definir as camadas, então você sabe coletar as amostras de cada camada. Ao coletar as amostras de cada camada, então você vai para o laboratório, vai fazer os ensaios, que também tem uma certa de nuances de erro, desde a coleta no campo, transporte, a chegada, a recepção no laboratório e a feitura do corpo de prova, tudo isso tem causas de erro, inclusive do corpo de prova formado por dentro de uma câmera, dentro de um equipamento para fazer o ensaio. E aí, então, que eu vou ter a coesão de atrito. Mesmo assim, eu tenho que interpretar, porque os resultados de cada corpo de prova podem não dar adequadamente o que a gente esperava, o que estão nos livros. Nós temos que interpretar, tomar uma decisão de como fazer os parâmetros, então, para fazer os cálculos. E aí sim eu vou chegar no cálculo de estabilidade, quer seja nos taludes de aterro, quer seja nos taludes de corte. Ou seja, eu vou saber qual o nível de segurança de cada talude para poder ver se eu vou abater o talude ou não, se eu vou pôr elemento de reforço ou não. Isso também vale para a situação de corte, desculpa, de aterro, onde lá está tudo branquinho, na verdade são dois solos, é o solo 1 que foi para lá no aterro e o solo 2 que foi para lá no aterro. Eu tenho que saber as propriedades do solo 1 e do solo 2, não só na condição que ele foi escavado, maciço remanescente, mas também no aterro, que é como fazer o aterro. Aí também como fazer o aterro tem toda uma especificação técnica, não só como escava, como transporta, como faz o aterro em camadas, como controla a face externa do aterro, que a gente chama de sobrelargura, como que eu trato a superfície do taludes com grama ou não é grama, a drenagem superficial, como é feita, enfim, senhores, o que eu estou falando é o que tem na minha cabeça produto de 35 anos, é muita informação. E por isso que eu estou falando de empreender, não significa que você vai saber cada, cada, cada coisa que eu falei profundamente, porque nem eu sei, porque as coisas vão sempre ser aprofundadas, né? E o que nós temos é que saber empreender, buscar o conhecimento e fazer o que deve ser feito, seguindo as normas brasileiras, as boas técnicas, para não acontecer isso que vocês estão vendo aí. Uma ruptura, prejuízo de milhões. Por quê? Porque faltou fazer essas coisas que eu acabei de dizer. Tá? Então, é esse o objetivo dessa nossa mini aula, é de alertar a sociedade para não ter sucesso como esse do último slide e ter toda a sequência que cada vez mais a sociedade vai exigir, está exigindo, levando a muita gente lá para o juiz, né? Ações, é, ações uma empresa contra a outra, por falta dessa condução da engenharia geotécnica de uma forma adequada e cumprindo a boa técnica. Né? E, sobretudo, senhores, desculpa falar assim, eu não sou religioso, mas sendo guiado pelo Espírito Santo. Né? Então, o nosso empreendedorismo aqui
dar oportunidade para qualquer um vir empreender obras de terraplanagem, primeiro, não desconhecer os vários componentes que precisa para fazer aquela obra de terraplanagem, assim como alguém que vai construir uma casa, sabe que precisa ter o pedreiro, tem que ter o eletricista, tem que fazer as redes hidráulicas, e também engenheiro, enfim, tudo mais. Na terraplanagem, nós também estamos querendo dizer, ó, precisa de tudo isso, você não precisa saber necessariamente fazer isso, mas alguém tem que fazer e assumir a responsabilidade. Então, você vai empreender. Não que você não possa fazer também tudo isso, né? Mas aí a gente acha que não é o caminho. Bom, vem trabalhar com a gente. Todo dia das 16 às 17 nós estamos disponíveis para o workshop, para atender não só as coisas que nós falamos aqui nas mini aulas, mas com o nosso mini treinamento todo dia às 6 horas da manhã. Tchau, até a próxima mini aula. Muito obrigado. Compartilhe e venha trabalhar conosco. Nós precisamos levar isso para qualquer canto do nosso país e que está fora dele. Tá? É a boa técnica, é a boa engenharia, e isso faz bem para a sociedade e dá glória a Deus se a gente fizer sendo guiado pelo Espírito Santo. Vem conosco.